E em entrevista à televisão portuguesa nesta segunda-feira, Jorge Jesus é muito claro em falar sobre o futuro e coloca o Flamengo como uma das hipóteses. Meus irmãos rubro-negros, sejam muito bem-vindos ao canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras. Nesse vídeo vou falar a respeito do Alessandro, dirigente do Corinthians, que deixou claro que se espelha no Flamengo para voltar a conquistar títulos pelo time paulista. Vou falar sobre a entrevista do Marcos Braz, lá direto do Paraguai, falando qual é o objetivo principal de contratação do Flamengo, que tem até o dia 3 de abril para poder trazer novos reforços. Vou falar sobre ex-jogador do Flamengo que está muito próximo do Palmeiras, além de outras informações sobre o nosso clube de coração. Mas antes eu gostaria de pedir a você, irmão rubro-negro, irmã rubro-negra, que ainda não segue o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, por favor, siga o nosso canal, isso nos ajuda muito, é de graça, você não paga absolutamente nada e ainda mostra a força da torcida do Flamengo. Deixo claro que o nosso canal tem sede em Florianópolis, Santa Catarina. Quem disse que a torcida do Flamengo é terceirizada? Aqui não, mas eu preciso que vocês me ajudem a crescer justamente para poder mostrar essa evidência de que o Flamengo tem torcedor em tudo quanto é lugar. E desde já peço like no vídeo também. Bom, vamos começar falando sobre a declaração que o Alessandro, dirigente do Corinthians, concedeu em entrevista à TV Globo, porque ele diz que se espelha em fórmula do Flamengo para poder ganhar título pelo Corinthians. Ele mencionou também o Palmeiras, afinal de contas, Flamengo e Palmeiras dividem os holofotes nos últimos anos, são os dois maiores clubes aqui do Brasil, e o Alessandro foi muito claro em dizer o seguinte, abre aspas, se o Corinthians quer mais uma Libertadores, precisa mudar de patamar. Ele até parafraseou o Bruno Henrique, que logo está de volta, hein? Precisa mudar de patamar, se planejar, fazer gestão. Tem que ir conquistando aos poucos, como Palmeiras e Flamengo. Precisamos elevar nosso nível para estar mais vezes na Libertadores e ir brigando com mais força por ela, disse o Alessandro em entrevista à TV Globo. O Flamengo aí, desde a era Bandeira de Melo que na semana passada completou 70 anos, eterno presidente, ele foi o responsável pela reestruturação do Flamengo, desde a base, CT, não apenas no futebol também, mas em outras modalidades do clube de regatas do Flamengo. E hoje é visto aí como grande exemplo. O Corinthians, que desde 2012, quando o Alessandro ainda jogava, não ganhou um título internacional, ganhou a Libertadores naquela ocasião, ano em que ganhou também o Mundial de Clubes, e desde 2017 não ganha um título nacional. Aliás, o único que conseguiu ganhar um campeonato brasileiro, além de Palmeiras e Flamengo e Palmeiras, foi o Atlético Mineiro em 2022, né? Se intrometeu ali na briga, enfim, foi um ano diferente para eles também, mas logo no ano passado já voltou ao normal, quase que não vai nem para a Libertadores da América, né? Então aí o Alessandro dando essa declaração importante. O Flamengo, que tem seus dirigentes lá no Paraguai, já que na noite desta segunda-feira haverá o sorteio da Libertadores da América de 2023, final no Rio de Janeiro. Mais uma vez o Flamengo terá a oportunidade de decidir a competição diante do seu torcedor. Poderia tê-lo feito em 2020, o Palmeiras acabou chegando na final juntamente com o Santos, Maracanã quase vazio, né? Naquela altura ainda vivendo a pandemia no seu auge. E o Flamengo em 2023 pode aí ter mais uma oportunidade para jogar no Maracanã, final da Libertadores. Já pensou, meu irmão rubro-negro? Que delícia! Então o Braz, ele falou a respeito de vários temas, dentre elas o fator decisivo para poder trazer o Matheus Uribe. Matheus Uribe, que ainda está no Porto. O Porto terá mais uma reunião com o jogador para ver se consegue convencê-lo a ficar em Portugal. A mulher dele quer ficar na Europa, mas parece que o destino dele realmente está fora de lá. Até porque, junto com o Flamengo, o Tigres do México também pretende ter o jogador. O futebol mexicano, que é muito rico, inclusive. Tem aqueles estádios grandes,
tem muito dinheiro, consegue trazer, por exemplo, o Gignac, que era um jogador que estava no auge no campeonato francês, seleção da França inclusive, foi para o Tigres, nem sei se está por lá, mas foi uma grande contratação na época. Isso mostra a força econômica do futebol mexicano. E aí o Marcos Braz foi muito claro em dizer que o Uribe interessa, né? Mas é uma negociação complexa em razão de todos esses fatores. Ele disse o seguinte: é uma negociação complexa, está há muito tempo no mercado europeu, com excelente desempenho em um clube importante que talvez ainda o queira. O Porto o quer e a torcida do Porto também quer o jogador. O Flamengo tem outros adversários. O Flamengo leva uma desvantagem sempre em relação ao mercado europeu por causa da moeda. E isso é uma realidade, né? É difícil disputar em reais para trazer jogadores que estão lá. Mas tem aquela questão que eu já comentei com vocês, comento sempre lá no TikTok. A tributação em cima da remuneração do jogador é diferente na Europa. Toda a remuneração do jogador é tributável lá na Europa. Aqui no Brasil não. Você pega 100%, 40% é considerado salário, 60% é considerado direitos de imagem. Então a tributação aqui no Brasil recai somente sobre os 40%. O jogador fica com 60% livre de impostos. Isso às vezes pode ser mais vantajoso em comparação à Europa. Disse mais o Marcos Braz: o Flamengo leva uma desvantagem sempre em relação ao mercado europeu por causa da moeda. Com todo o esforço, todo o empenho do clube, ainda temos essa diferença. Vai depender muito dele, como qualquer outro, para vir para cá. Vamos esperar, né? O jogador tem aí 31 anos, prestes a fazer 32 anos, titular absoluto do Porto desde que chegou lá. Jogou no Nacional da Colômbia, né, quando o Nacional arrebentou, quando o Borja apareceu, depois veio até para o Palmeiras também. Ele fazia parte daquela equipe que ganhou a Libertadores da América e depois ele foi para o futebol europeu. O Marcos Braz já falou, inclusive, nessa mesma entrevista lá no Paraguai, que o Flamengo pretende contratar um cabeça de área. É a maior preocupação do Flamengo, contratar um cabeça de área, né? Palavras do Marcos Braz. Falando em contratações, o Palmeiras vai contratar um jogador que até poucos dias estava no Flamengo. Estou falando do Richard Rios, que apareceu naquela partida contra o Palmeiras lá na época da pandemia, no auge da pandemia que eu mencionei agora há pouco. Flamengo naquele momento com vários desfalques, justamente porque haviam contraído o Covid-19. O Flamengo teve que jogar contra o Palmeiras, que já era um grande time, já era um time muito forte, o rival do Flamengo, com jogadores da base, e o Flamengo fez uma excelente partida. Foi ali que apareceu o Hugo Neneca, enganando a muita gente, inclusive a mim, porque ele realmente era muito bom naquele momento. Outros jogadores apareceram, dentre eles o jogador sobre o qual eu vou falar agora, o Richard Rios, jogador colombiano, jogou muito bem. Tanto que eu passei a seguir o jogador nas redes sociais. Eu queria acompanhar aquele moleque. Jogador colombiano, estava na base do clube. Se o Flamengo foi buscar o jogador lá na Colômbia, algo ele tinha para oferecer. E aí, meus irmãos rubro-negros, o jogador acabou se machucando, ele foi emprestado para fora, se machucou e o Flamengo meio que abriu mão dele. Ele foi para o Guarani, lá de São Paulo, jogou muito bem, agora o Paulista, e aí o Palmeiras abriu o olho em relação a ele. E parece, segundo informações, que ofereceu 6 milhões de reais ao Bugre, né, o Guarani, para ter o jogador. E parece que a negociação está muito próxima de acontecer. E aí eu vejo noticiários dizendo que o Flamengo vai ganhar um dinheiro, etc e tal, mas é migalha. Flamengo tem ainda 25% dos direitos econômicos do jogador. Se ele for vendido por 6 milhões de reais, o Flamengo ganha 1,5 milhão. Mas isso não é nada perto do retorno técnico que esse jogador, que é muito bom, não por acaso o Palmeiras o quer, traria ao Flamengo. Especialmente no momento em que o Flamengo carece de alguém que joga justamente na posição que ele joga, que é de segundo volante. O João Gomes foi embora e nós ficamos órfãos nessa posição. Muita gente dizendo, inclusive, que ele poderia ir para o Palmeiras para substituir o Danilo, que foi embora, mas não, ele vai para substituir um conterrâneo dele, que é o Atuesta, que joga como segundo volante. Então o Palmeiras se reforça com um cara que hoje poderia render frutos no Flamengo,
O Flamengo se contenta com 1,5 milhão e continua chupando o dedo e sem saber sequer se vai conseguir trazer alguém para essa posição até o dia 3 de abril, quando fecha a janela de transferências. Não é possível. Eu, meus irmãos rubro-negros, vejo como mais um erro da diretoria. Richard Rios prestes a ir para o Palmeiras, quando poderia, repito, render vários frutos no Flamengo. Isso é muito sério. A gente não pode se contentar com 1,5 milhão de reais, porque isso para o Flamengo hoje é dinheiro de pinga. Então fica aqui o registro, vamos ver o que vai acontecer. Mais um erro da diretoria, na minha opinião, e o Abel Ferreira aí se beneficiando, muita gente dizendo que com o Abel Ferreira, vários palmeirenses comentaram lá no meu vídeo, eu falei sobre isso lá no TikTok, mais de 106 mil visualizações, milhares de comentários, pessoal falando que com Abel Ferreira esse moleque vai voar. Eu não duvido não. E o problema é o Flamengo ainda tem que aguentar esses caras se dando bem com o jogador que saiu da nossa base. Bom, agora para finalizar o vídeo, Jorge Jesus, já venho falando sobre ele em alguns vídeos, ele pode sim pintar no Flamengo, é a minha aposta e eu espero não estar errado. Jorge Jesus, em entrevista à TV portuguesa, foi questionado se o Flamengo poderia ser um dos lugares futuros onde ele poderia trabalhar, já que ele vai sair agora do Fenerbahçe em maio. Flamengo pode ser o seu futuro? E ele disse o seguinte, abre aspas para a fala dele ao canal Sport TV de Portugal: tudo é uma hipótese na minha carreira. Tudo é uma hipótese na minha carreira. Claro, deixou aí em aberto uma vinda ao Flamengo, que é um desejo dele. O pessoal fala de seleção brasileira, ele quer ir para o Flamengo. Já queria desde quando o Paulo Sousa estava aqui. Mas existe um empecilho que se chama Rodolfo Landim. Já falei sobre isso há muito tempo. Rodolfo Landim não quer o Jorge Jesus. Isso já foi inclusive capa de vídeo aqui no nosso canal do Ian Saudações Rubro-Negras. Porque, meus amigos, o Rodolfo Landim quer ser o monarca do Flamengo. Não por acaso agora querem criar um terceiro mandato para ele ou uma extensão do mandato dele. Qualquer figura que possa ser maior do que o Rodolfo Landim automaticamente será vetado. E uma dessas figuras é o Jorge Jesus, que é amado desde quando saiu daqui em 2019. Já falei aqui que o Rodolfo Landim não é o dono do Flamengo, fez um ótimo trabalho no que tange a títulos, mas a gente tem que compartilhar tudo que ele conseguiu também com o Eduardo Bandeira de Mello, que hoje exerce uma função parlamentar, é deputado federal em Brasília, soube abrir mão do cargo para poder seguir seu caminho, e se for o caso, é isso que tem que acontecer também com o Rodolfo Landim. Tomara que mais uma vez o Flamengo não venha sofrer por causa ou em detrimento de desejos pessoais de quem está no comando do clube. Bom, meus irmãos rubro-negros, muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Siga o nosso canal, deixa o like no vídeo. Isso é muito importante para mim. Que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Deus nos defenda. Flamengo. Logo, logo tem final do Campeonato Carioca, hein? Vejo vocês no próximo vídeo.